paz do Senhor Jesus. Nossa meditação de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 28, que diz assim: E trouxe a cabeça num prato, e deu-a à jovem, e esta deu à sua mãe. Meu Deus, nós vemos aqui um processo, nós vemos aqui uma cena, nós vemos algo desenrolando de forma terrível. Nós vemos aqui um carrasco, nós vemos aqui uma jovem, e nós vemos aqui a sua mãe. E disso nós temos um ensinamento que nós extraímos. Quando o mal é feito, ele não é feito sozinho. Preste atenção nisso. O mal não é feito sozinho. Ninguém faz o mal sozinho. Existem sempre outras pessoas, existem outros elementos por trás. Tanto no mundo físico como no mundo espiritual. O apóstolo Paulo nos ensina, a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. A nossa luta não é contra a pessoa que está te perseguindo. A nossa luta não é contra o nosso chefe. A nossa luta não é contra a esposa, contra o filho, contra a sogra, contra o genro, contra o vizinho, contra o cachorro, contra o gato, não. A nossa luta é contra demônios. Contra espíritos malignos que influenciam essas pessoas contra nós. Então nós temos que tomar muito cuidado, que as trevas, elas trabalham numa engrenagem, elas são organizadas. E muitas vezes, pessoas estão trabalhando unidas, em conjunto, para as trevas. E nesse meio nós temos, vamos assim dizer, dois tipos de pessoas. Então, aquelas pessoas que trabalham conscientemente para as trevas, e nós temos as pessoas que não estão conscientes totalmente, que estão trabalhando para as trevas. Quer ver um exemplo? Quando você recebe uma mensagem no seu WhatsApp, na sua rede social, falando que um pastor caiu, que aconteceu isso, aquilo, o que a maioria dos cristãos fazem? Pega aquela mensagem e encaminha para os outros. E vai encaminhando, encaminhando, encaminhando. Eu não sei qual o intuito, talvez a pessoa ache que está querendo fazer justiça, expondo o pecado de outras pessoas, sendo que a Bíblia fala que a virtude, que o amor está em encobrir a multidão de pecados. Nós temos que encobrir o pecado. Quando eu encubro o pecado, eu demonstro amor. Não quando eu divulgo. Quando eu divulgo o pecado, eu estou sendo filho das trevas, trabalhando para Satanás, marqueteiro do inferno. Então tem que tomar cuidado. E outra coisa, às vezes você encaminha essas mensagens sem antes saber se verdadeiramente elas estão corretas, se é verdade aquilo. Tem que tomar muito cuidado. Eu vejo pessoas encaminhando mensagens, eu vejo pessoas postando coisas contra um governante, contra o presidente da república, contra um deputado, contra um governador. Mesmo que a pessoa é corrupta, mesmo que ela esteja tudo errada, se você quer ter um papel de servo de Deus, de profeta, vá até aquela pessoa e fale na cara dela. A Bíblia manda que nós venhamos a orar pelas nossas autoridades. Ah, mas ela é corrupta, é meu inimigo. Tá, Jesus manda você orar pelo seu inimigo. A gente precisa ir na contramão do mundo. Não adianta querer fazer rebelião, querer juntar mais pessoas para ir contra aquilo, contra aquele governo. Quem faz rebelião é o capeta, e isso é como pecar de feitiçaria. Crente não tem que fazer rebelião, tem que botar joelho no chão e orar, se humilhar, buscar a Deus para que Ele envie a chuva da justiça sobre a terra. Esse é o segredo. Quando nós tentamos resolver com as nossas mãos, não dá certo. Nós entramos nesse fluxo. Vai vir aqui o carrasco, vai vir a jovem sedutora, vai vir a mãe que arquitetou um assassinato e você vai entrar no meio, divulgando, mandando para redes sociais, fazendo isso, fazendo aquilo, participando. Às vezes você está trabalhando com uma pessoa que você não conhece, está fazendo negócios, parcerias com uma pessoa que você não conhece, aquela pessoa está sendo usada pelo diabo. E você está colaborando para que o projeto do diabo se cumpra na vida daquela pessoa. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos de integridade, nós precisamos de postura e confiar exclusivamente em Deus, para que os problemas da minha vida sejam resolvidos.
para que os problemas da minha família, da minha vida profissional, minha saúde e os problemas da nação onde eu habito sejam resolvidos. Porque se eu não confiar em Deus para que Ele intervenha na minha nação, Ele não vai intervir. Agora, se eu falo que confio em Deus e eu quero intervir, eu quero fazer algo, eu estou falando, Deus, dá licença que eu vou resolver. As minhas pequenas atitudes aqui vão parar a atitude de Deus. Porque quando eu confio totalmente nele, eu deixo ele totalmente resolver os problemas. Então que nós não venhamos a entrar nesse mecanismo, nessa engrenagem, nesse processar das trevas, como entrou o executor, o carrasco, como entrou aquela jovem, como entrou a sua mãe nesse processo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.